Olá a todos, sejam bem-vindos ao 36º episódio do Quartas Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ives, sejam muito bem-vindos. Que bom estar aqui novamente. Oi, pessoal. Então, hoje o nosso 36º episódio, para mim é uma grande alegria, porque a gente vai conversar com a processualista de mão cheia, que é, inclusive, eu tenho a honra de ser amiga, que é a nossa querida Paula Mena Barreto. Oi, Paula. Olá, gente. Queria primeiro agradecer imensamente o convite, né, da Dulce, da Ive, né, que, como falou, é minha amiga pessoalmente. Eu também, da Dulce, eu já ouvi falar as mil maravilhas, mas acho que a gente nem se conheceu ainda pessoalmente, né, Dulce? Aí a gente teve esses tempos de pandemia, não pudemos nos encontrar, mas, enfim, espero que aí, passando esse período, a gente consiga, com certeza, nos ver aí pessoalmente. Então, eu queria agradecer muito por estar aqui, nesse curso de vocês, praticamente, né, nessas aulas gravadas aqui, que já receberam tantas pessoas ilustres e etc. É uma honra estar aqui com vocês duas. Obrigada. Obrigada a você, Paula. Paula, querida, a honra é nossa. Pessoal, eu sei que a Paula dispensa apresentações, mas eu preciso ler rapidamente o currículo dela, o mini currículo, porque eu não vou ler todos os projetos que a Paula participa, todos os coletivos, as associações, mas, de forma resumida, a Paula é doutoranda em Direito pelo IDP, é mestra em Direito Processual Civil pela UERJ e é advogada. Paula, é um prazer estar aqui com você hoje. E a Paula vai tratar de um tema hoje que ela é expert. A Paula vai falar sobre a aplicação ou não dos precedentes, né, das decisões vinculantes na arbitragem. E eu queria, Paula, para começar a nossa conversa, fazer uma primeira pergunta para você como uma abordagem mais genérica. Eu queria saber o que você acha, enfim, qual é a sua opinião, se as regras do processo civil são aplicadas na arbitragem. Então, essa pergunta eu acho que é até uma pergunta-chave para a resposta desse problema, né? Vamos falar assim, né? Já que tem tanto debate sobre a aplicação aí dos precedentes na arbitragem, principalmente depois da promulgação do código, né? Enfim. O que acontece, Ive? E é até bastante interessante isso. Eu defendo, e a maioria até dos arbitralistas e até dos processualistas hoje, tá? No começo era uma discussão bastante intensa, quase uma disputa entre os arbitralistas e processualistas se aplicava ou não o procedimento processual à arbitragem, né? E hoje eu acho que tem até um consenso, mais ou menos ali, de que as regras, ou seja, prazos e etc., não são aplicáveis. Hoje eu acho que até a maioria, até dos processualistas, concorda de que, diante do princípio da autonomia da vontade, que rege o procedimento arbitral, de que as partes poderiam eventualmente convencionar quais são as regras arbitrais. A maioria das câmaras já tem várias regras procedimentais próprias, então, a partir do momento que a parte adere a uma determinada câmara arbitral, ela já se submete àquelas regras pré-estabelecidas ou ao próprio termo da arbitragem, etc. Então, nisso, eu acho que hoje em dia a gente tem um consenso. O que eu acho que é uma situação delicada? E aí eu vou primeiro puxar a sardinha para o que eu defendo, né? Eu, como processualistas, como vocês, eu defendo que, assim, não são aplicáveis as regras. Isso eu acho que quanto a isso é tranquilo. Mas os princípios que regem o processo, ou seja, todos aqueles princípios constitucionais, garantias processuais, que a gente até resume no due process, eles são inegavelmente aplicáveis. A gente não pode, a meu ver, defender que a arbitragem é jurisdição, né, como eu defendo, isso também não é unânime, enfim, tem muita discussão sobre isso, mas eu não posso defender que ela é jurisdição e dizer que os princípios básicos que regem a jurisdição, né, os princípios constitucionais, os princípios de garantia do direito processual, não são aplicáveis. Para mim, ou você defende uma coisa ou defende outra. Então, voltando, né, eu entendo que as regras procedimentais, as regras processuais enquanto normas que regem o procedimento, elas não são aplicáveis. Ou são, se a parte escolher que são, também podem ser aplicadas, claro.
Mas, em regra, caberá às partes, ou aos árbitros, ou à estipulação aquele regimento arbitral. Mas os princípios processuais, os princípios constitucionais que regem o processo, para mim, eles são inegavelmente aplicáveis. Então, existe, sim, uma teoria geral do processo aplicável à arbitragem. Então, é isso que eu vou defender. E até tem um livro muito importante do Dinamarco, que é Teoria Geral do Processo na Arbitragem. E aí ele pega o gancho do livro dele, né, com a Ada, sobre teoria geral, e ele faz esse comparativo, e eu acho que é um livro assim, bastante básico para qualquer um que inicia um estudo aí do procedimento, do processo arbitral, né, e de todas essas garantias processuais. Então, a meu ver, além dos princípios que já são aplicáveis à arbitragem, que a própria lei de arbitragem prevê, né, que são princípios mais gerais, como imparcialidade, garantia do contraditório e etc., são princípios mais básicos. Além desses princípios, todos os outros que a gente estuda, efetividade, celeridade, necessidade de participação das partes para uma decisão consolidada e etc., todos esses princípios eu defendo que são, sim, aplicáveis à arbitragem. Então, nessa pergunta base aí que você fez, que é muito importante, eu acho, para você procedimentalizar a aplicação ou não dos precedentes à arbitragem, eu acho que a gente tem que partir disso, né? Então, para formar o meu entendimento sobre essa questão, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa de que, a meu ver, a jurisdição, inclusive o novo CPC, ele fez aí uma troca, né, de palavras para incluir, a meu ver, os meios alternativos como formas de jurisdição, sim, né? Foi uma opção singela, mas uma opção legislativa, então, que a gente há de considerar aí. Existem vozes importantes que defendem o contrário, também a gente tem que ressaltar que isso não é unânime, né, não é pacífico, mas eu já defendia antes do novo CPC que era jurisdição e sigo defendendo que é jurisdição ainda com esse plus do novo CPC que trouxe no seu artigo 3º aí os meios alternativos como forma de jurisdição. Então, eu parto do princípio de que é jurisdição e, sendo jurisdição, de que são aplicáveis, sim, todas as garantias do devido processo legal, que incluem as regras, algumas até hoje previstas no próprio CPC, na parte principiológica do CPC de 15, que ele fala ali de todas as garantias do processo, inclusive imparcialidade, contraditório e etc. Mas as normas de procedimento, as partes podem ou não convencionar a sua aplicabilidade ou não. Então, a meu ver, em relação a esse ponto, eu acho que essas são as premissas que eu me embaso no meu estudo e que são importantes aí para a gente conseguir realmente sistematizar essa questão da aplicação dos precedentes, né? Perfeito, Paula. Eu assino embaixo do que você falou. Eu acredito que, enfim, com essa divisão, né, de normas de processo, de procedimento, me remeteu aí também a uma leitura dos doutrinadores garantistas brasileiros. Eles têm uma teoria que as normas processuais seriam as garantias previstas na Constituição, que seriam aplicadas a todos os ramos de processo, e que as normas procedimentais seriam as normas infraconstitucionais que disciplinariam o procedimento em cada âmbito. Então, seriam procedimento civil, procedimento penal, procedimento tributário. Então, assim, então essa divisão, que é mais bem falada entre os autores garantistas, encaixa muito bem no seu argumento, então, e com o qual eu concordo. Então, assim, normas constitucionais, garantias constitucionais não poderiam ser vilipendiadas pelo procedimento arbitral, porém, o procedimento arbitral não necessariamente deve beber da mesma fonte do procedimento civil. Perfeito, acho que é exatamente nessa linha. Acho que a gente não pode pensar num processo, né, chamar a arbitragem de um processo se a gente retira ela totalmente de um ambiente, como se ela não fizesse parte de um sistema, né, no qual ela está inserida, sim, que a partir do momento que se escolhe as normas brasileiras, ela está inserida, sim, em algum sistema, e a gente tem que garantir
as garantias mínimas do direito processual, sim, a meu ver, da teoria constitucional do direito processual. Então, perfeito. Se a gente pensar assim, né, a coisa mais alienígena que a gente tem no nosso ordenamento seria a homologação de sentença estrangeira. Se a própria sentença estrangeira para valer no Brasil não pode violar, né, garantias constitucionais, se tiver havido vício de citação, não homologa. Então, assim, por que não submeter também o processo arbitral às garantias constitucionais, né? Perfeito, concordo também. Exato. Paula, a gente tem uma segunda pergunta para você. Com relação aos precedentes judiciais, especialmente os precedentes fortes, eles são aplicáveis, eles devem ser observados num procedimento arbitral? Aí a gente cai no assunto mesmo, né? Realmente, o nosso problema. Eu tenho uma sensação de que a Ive vai discordar de mim nesse ponto, hein? E aí eu estou até tensa com essa discussão. Mas, obviamente, muito rica, porque é sempre interessante. Sempre que eu tenho conversa com a Ive sobre esses temas, a gente se aprofunda e eu saio aprendendo bastante, com certeza, com você também. Na verdade, o que acontece? Eu entendo, houve uma modificação aí legislativa em relação aos precedentes, né? Eu, pessoalmente, nem era tão favorável a essa modificação, tá? Confesso que tenho dificuldades na forma do que é ordenado a nossa jurisdição, ou seja, no civil law, da gente trazer esses precedentes, como você chamou agora, Dulce, de precedentes fortes, né? Mas, inegavelmente, o nosso sistema, a gente já adotava um sistema de precedentes, de alguma forma. A meu ver, sempre persuasivos, tá? Então, a gente já tinha aquelas decisões judiciais e, às vezes, uma decisão judicial que ela só citava precedentes, só citava resumo de súmulas e etc., enunciado de súmulas e etc. E isso era muito questionado pela doutrina, né? E eu sempre fui da corrente, adepta da corrente, de que esses precedentes, no Código 73, eles eram precedentes meramente persuasivos. E, inclusive, eu tinha dúvidas sobre o fato de que você só citar precedente se isso era fundamentação, né? Ou seja, só citar um enunciado de súmula, só citar um precedente para dizer que aquilo, olha, já que tem um outro julgado semelhante, está julgado dessa forma e etc. Então, no Código de 73, eu tinha diversas críticas a esse sistema, apesar de entender que o nosso sistema, desde antes até do Código de 73, já adotava um sistema de precedentes persuasivos. Com a mudança do Código de Processo de 2015, eu acho, eu entendo que a gente teve uma modificação importante na teoria dos precedentes no Brasil. A gente criou aí algumas categorias de precedentes. Me parece que ainda temos precedentes persuasivos, continuamos com aquele mesmo sistema, vamos chamar de anterior, né? Mas com aquele mesmo sistema do Código de 73, mas a gente trouxe alguns precedentes que eles são de observância obrigatória dentro dos tribunais. Observância obrigatória por quê? Porque cabe uma série de procedimentos para impedir que você viole aquele precedente, né? Que você simplesmente ignore ele, ou seja, que ele seja meramente persuasivo. Então, me parece que a gente tem, sim, hoje, algumas categorias de precedentes, né? Que eu entendo que são esses precedentes mais fortes, precedentes mais fracos, que seriam esses persuasivos. Nos precedentes fortes, criou-se uma série de sistemas de impedir que você simplesmente ignore aquele precedente. Ou seja, precedentes formados em recursos repetitivos, em recursos em repercussão geral no STF e etc., são precedentes que eles são de cunho, me parece, pelo Código de 15, obrigatórios. Porque eles levam a julgamentos liminares de improcedência, eles levam ao cabimento de reclamação ao órgão que prolatou o precedente obrigatório. Eles determinam julgamentos monocráticos, negando provimento a um recurso com base nesse precedente de cunho obrigatório. Eles impedem, supostamente, inclusive a chegada de um recurso nos tribunais superiores com base na aplicação desse precedente. Ou, no mínimo, e aí obrigatórios, ou, no mínimo, precedentes que precisam ser superados de alguma forma.
né, pelas regras de superação, ou seja, ou o precedente distinto, né, ou distinguish, ou a própria superação mesmo, ou seja, o próprio órgão prolator superar o seu entendimento anterior, mas o que acontece hoje é que o Código criou uma série de regras que levam à observância obrigatória desses precedentes que eu denomino de fortes, como você falou, Dulce. Então, me parece que sim, existem aí hoje uma categoria de precedentes e eles são, de alguma forma, obrigatórios. Eu fiz essa introdução só para a gente poder chegar no procedimento arbitral e eu conseguir me justificar um pouco também em relação a isso. Tá bom, a gente falou aqui, eu estava na pergunta da Ive, de que as regras não são aplicáveis ao processo arbitral. Eu entendo que sim. Mas se o precedente obrigatório ele é entendido enquanto norma jurídica agora, ou seja, se o órgão prolator desse precedente cria uma interpretação daquela regra e aquela regra passa a ser obrigatória e ela é entendida como norma no nosso sistema, eu entendo que é impossível a gente dizer que o árbitro ele pode simplesmente ignorar a norma, ou seja, ignorar o precedente. Me parece que isso não é sistemático, porque senão a gente vai estar falando de jurisdições, voltando à teoria de que eu entendo de que é jurisdições que podem decidir de maneira diversa. Então, a gente joga num jogo de sorteio, né? Eu posso ir para uma arbitragem porque eu sei que o precedente do STJ é contrário a mim, e aí eu instauro um procedimento arbitral para tentar a sorte na arbitragem de que ele vai decidir diferente. Isso me parece que não é sistemático. Então, se a gente defender, e aí, de novo, eu defendo que com a alteração de 15, passou-se a existir, sim, um sistema de precedentes obrigatórios, e com a existência desses precedentes obrigatórios, eles são interpretações de normas, e as normas elas devem ser observadas tanto pelo juiz quanto pelo árbitro. Eu entendo que esses precedentes são aplicáveis dentro do procedimento arbitral. Ou seja, eles devem ser observados ou superados ou demonstrado a distinção desse precedente de cunho obrigatório, não meramente persuasivo, né? Mas desses precedentes fortes dentro do procedimento arbitral, para a gente ter uma visão sistemática de jurisdição, né? Se está sendo aplicada a jurisdição brasileira, as regras de direito brasileiro, me parece que, considerando que esse precedente obrigatório é interpretação de norma, me parece que seria aplicável. E aqui eu vou abrir para a Ive, que acho que vai discordar de mim, né? Então, queria até abrir para o debate, porque sempre... não é uma tese simples, eu acho que é uma construção complicada. Eu fiz, né, com base em algumas premissas, mas que não são pacíficas, obviamente, né? A gente tem aqui milhares de controvérsias jurídicas sobre isso, mas só fiz esse repasse todo para tentar justificar a minha conclusão, que eu acho que vai ser questionada aqui por vocês. Minha amiga querida, assim, eu entendo a sua preocupação, eu acho que ela é muito genuína. A ideia de se tentar a sorte na arbitragem para fugir da jurisdição realmente não é um efeito que se quer, né, que o jurisdicionado quer, na verdade, não, mais do que o jurisdicionado, né, porque às vezes o jurisdicionado quer tentar a sorte, mas que o sistema queira, que o Estado democrático de direito queira, no final das contas, quanto mais isonômica for a interpretação de uma norma, melhor vai ser para a saúde de uma sociedade. Eu compreendo perfeitamente todas as suas razões, seu raciocínio é perfeito. O que eu vou discordar é porque a gente parte de premissas diferentes, como você falou, são premissas que têm ainda um tumulto, né, na doutrina, não são premissas pacíficas. E justamente por causa disso que eu chego à conclusão diferente, né? A gente já teve a oportunidade de conversar muito sobre decisões vinculantes e também sobre esse assunto. Eu não tenho a sua autoridade para falar sobre arbitragem, mas tento aí dar os meus pitacos mais com base nos conhecimentos, né, dos meus estudos de teoria geral, porque sobre arbitragem eu
ousaria discutir com você. Mas diga. Não, eu ia falar isso. Mas a lógica da aplicação do precedente, eu acho que é a mesma, né? Enfim, e é importante esse ponto de ponderação e toda essa divergência. Ela, sempre que eu discuto um pouco sobre isso, eu me aprofundo um pouco sobre isso, eu confesso que eu volto um pouco atrás e tenho que ir a passinhos lentos de novo para construir. Então, é bastante importante essas questões. Acho que o contraponto, Paula, a ser feito assim, eu entendo que quando se instituiu, né, no Código de Processo, a ideia do precedente forte, a ideia do precedente vinculante, ela é bem intencionada, assim, antes do 927 vem o 926, que traz ali, é uma norma, enfim, quase que programática, né, no sentido de zelar aí por valores, né, que o Estado tem que seguir com relação à estabilidade, coerência, integridade das decisões. Mas, no final das contas, eu penso que se a gente pode afastar uma determinada norma, né, de procedimento no processo arbitral, as interpretações da norma também não se fazem tão viscerais. E, no final das contas, ainda que se trate de jurisdição, mas é uma forma de heterocomposição, né? O conceito de jurisdição, no final das contas, vem desse conceito de heterocomposição, você entrega para um terceiro que vai ter autoridade, né? Que você vai ter que respeitar, cuja decisão vai ter que ser respeitada pelas partes. Então, assim, eu não vejo essa submissão da interpretação feita pelo STJ, pelo STF, da interpretação que o árbitro tem que fazer da norma. O STJ, na verdade, né, os juízes de primeiro grau, né, de segundo grau, que acabam sendo os principais destinatários, né, desses precedentes fortes, assim o estão, porque o 927 determina. E aí eu tendo, até pelos questionamentos, né, da própria constitucionalidade dessa imposição, a ter uma interpretação mais fechada. Então, assim, quanto menos pessoas estiverem vinculadas, no final das contas, melhor. Então, eu tiro o árbitro desse escopo aí, né, desses destinatários, justamente por conta disso, porque pelos próprios questionamentos de como isso se impôs no sistema, e pela autonomia que eu vejo da heterocomposição, né, da jurisdição privada com relação à jurisdição estatal. Então, assim, no final das contas, tudo isso para dizer, e aí reitero, né, não com tantos conhecimentos sobre arbitragem como você, mas, no final das contas, tudo é para dizer que o precedente forte deve vincular a prática, né, o exercício da função jurisdicional estatal, mas, no meu entender, não necessariamente vincularia o exercício aí dessa jurisdição privada. Já pedindo todas as vênias. Eu ia também indagar um pouco em relação a justamente nesse caminho que ele fez, mas também não sou uma autoridade para discordar de você, Paula, mas era justamente também nesse caminho que eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando. Pois assim, como eu falei para vocês, eu não sou a maior entusiasta, também já tive a oportunidade de conversar um pouco disso com a Ivy, até pela tese inicial que seria dela do doutorado, né? Enfim. Mas eu não sou uma entusiasta do sistema de precedentes, tá? Criado pelo Código de Processo. Mas eu também não tenho como fingir que ele não foi criado, né? Me parece que foi uma opção legislativa, de alguma forma, a gente vai ter que ali se adequar à situação de como ele está posto, né? Na verdade. E aí, até por isso, quando eu falei na primeira parte, eu falei dessa questão de entender que é jurisdição, né? Para também trazer de uma forma sistemática para o meu entendimento da aplicação do precedente. Se eu entendo que é jurisdição, eu acho que a jurisdição tem que ser de alguma forma sistemática. E aí é que eu defendo essa aplicação, apesar de, como a Ivy, ser uma defensora de que isso deve ser assim, limitado ao que o Código disse, porque eu não entendo que o nosso sistema da Civil Law é um sistema de precedentes. Eu entendo que o nosso sistema é um sistema legislativo, normativo, de normas expressas e etc.
E ainda por cima, uma outra, vou chamar de crítica, mas para mim é mais uma constatação, nosso sistema de precedentes ele foi criado ao avesso, né? Porque ele foi criado para diminuir o número de processos, e não porque a gente tem esse costume. Né? Então, o que me faz também querer restringir mais a aplicação do precedente. Mas, na linha do que a gente estava falando anteriormente, a partir do momento que, para mim, né, que eu defendo esse caráter jurisdicional, né, dizendo que a sentença é, inclusive, título executivo judicial, me parece que eu tenho que entender que esse precedente, de alguma forma, ele é aplicável e de observância nos precedentes fortes, não nos precedentes persuasivos, que eu entendo que não é aplicável mesmo, ou né, ele pode ser utilizado, mas ele não é obrigatório, né, mas nos precedentes fortes, ele teria que ser aí observado de alguma forma. Perfeito. Paulo, eu queria te fazer uma última pergunta. Até partindo das premissas que você já construiu, a pergunta seria: quais seriam as consequências, enfim, práticas e jurídicas da não observância desses precedentes num procedimento arbitral? O que a parte que, enfim, o árbitro aplica uma determinada norma sobre a qual já existe uma interpretação fixada em sede de repetitivo, repercussão geral, e essa interpretação foi desconsiderada. O que a parte pode fazer para, enfim, compelir, e se pode, né? E se pode, o que pode fazer para compelir o árbitro a aplicar essa tese vinculante? Aí é que eu vou quase defender, eu acho que aí é onde você vai concordar comigo, onde vocês vão ali se juntar a mim nessa parte. Eu defendo a obrigatoriedade desse precedente, né, que foi criado de alguma forma, e nesse caráter de interpretação de norma, né, que é defendido pela doutrina, e por isso essa observância obrigatória desses precedentes fortes. Porém, a meu ver, não caberia, assim, pedido de ajustes, embargos de declaração, né, da sentença arbitral e etc., que é aquele pedido de ajustes final, né? Mas a gente sabe que a sentença arbitral ela não está submetida a recurso. E isso é uma questão importante dentro do procedimento arbitral, porque o que acontece? Tudo bem, o Código criou lá aquelas normas para os precedentes fortes, né, julgamento liminar e etc. Só que, como a gente falou, as normas procedimentais elas não são aplicáveis ao procedimento arbitral. Então, o árbitro ele não pode receber um pedido de instauração de arbitragem e falar: julgo liminarmente improcedente com base no precedente. Não pode. Ele vai ter que passar por todo o procedimento arbitral, se for o caso, e, ao final, em sede de julgamento desse processo, aplicar ou não aplicar esse precedente que a gente falou de cunho obrigatório. Eu acho que a gente pode até falar aí de que ele deveria observar, né? De que as partes podem pedir, ou seja, omissão, pela não observância, então pedir aí ajustes, né, embargos de declaração dessa sentença, ou até de uma decisão ao longo do processo. Mas o fato é que essa sentença arbitral ela não está submetida a um duplo grau. Ela não está submetida a um recurso fora, né, os embargos de declaração. Então, transitada em julgado, essa sentença, né, que faz coisa julgada material, como a gente sabe, arbitral, a gente tem um problema, porque a não observância do precedente, ela não é causa de nulidade da sentença arbitral, segundo o artigo 23 da Lei de Arbitragem. Então, isso aí é bastante relevante, a meu ver, porque a gente não pode criar uma causa nova de nulidade da sentença arbitral, que não está prevista em lei, a não ser que a gente, como a gente falou aqui do Código de Processo Civil, eu não concordava com o precedente, mas se você alterar a lei de arbitragem, incluir isso no rol que é taxativo de causa de nulidade, a gente pode falar numa nulidade de sentença arbitral. Fora isso, eu acho que é o seguinte, é um erro de julgamento. E um erro de julgamento, como poderia ser da não observância de uma norma legal. Se eu entendo aqui
que o precedente, como eu defendi anteriormente, né, apesar da discordância de vocês, mas que o precedente é a interpretação de norma, e a norma ela tem que ser aplicada ao processo, e eu entendo isso, e não é causa de nulidade da sentença arbitral. A não observância de uma norma, porque não está lá no rol do 23, se o árbitro simplesmente ignorar uma regra de direito civil, que é expressa e ele ignora. Isso não é causa de nulidade da sentença arbitral. Eu não posso dizer que esse precedente forte, fraco, obrigatório ou até não, se a gente discutir aqui, ele pode ser causa de nulidade. Então, aqui é onde o meu estudo, né, para, a meu ver. Porque, assim, eu defendo até aqui aqueles passos. Olha, são aplicáveis as regras da teoria geral do processo. É aplicável, sim, o precedente obrigatório dentro do procedimento arbitral, ou seja, é desejável que o árbitro o observe, mas eu não posso dizer que isso é causa de nulidade da sentença, porque a lei assim não determina. Então, isso é bastante importante, porque eu acho que a gente não pode dizer aqui que o precedente obrigatório ele é maior do que uma norma expressa. Aí é que eu falei que eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Se não concordaram na outra, nessa eu vou conseguir puxar vocês para o meu lado. Porque eu não posso dizer que o precedente, obrigatório ou não, que o sistema criou, ele é mais forte do que as regras expressas que estão nas leis expressas, que é o nosso sistema do civil law. Então, a partir do momento que a não observância da lei não é causa de nulidade da sentença arbitral, diferentemente da opção legislativa na ação rescisória, né, que a gente tem essa possibilidade, na nulidade da sentença arbitral, a gente não tem isso como causa de nulidade da sentença arbitral. Então, se a gente não tem isso como causa de nulidade da sentença arbitral, me parece que a gente não pode ir além da norma expressa para falar que o precedente, a não observância do precedente leva à nulidade da causa. Então, aqui, eu acho que a gente chega num impasse, porque eu até entendo que é obrigatório. O árbitro deveria se manifestar, por exemplo, sobre um precedente obrigatório, ou o superar, ou dizer por que ele não seria aplicável ao caso. E isso seria, inclusive, causa de omissão. Como a gente falou, gera aí, a meu ver, a oposição de embargo de declaração, pedido de ajustes, né, da decisão ou da sentença arbitral. Mas eu não consigo defender, pelas regras de direito posto, que isso gera nulidade da sentença arbitral. Então, nesse ponto que eu achei que vocês talvez fossem aí concordar um pouco comigo, porque eu entendo até que seria obrigatória essa observância, mas as consequências jurídicas disso é que, a meu ver, ficam tumultuadas, porque a gente não tem aqui, de novo, a gente não tem reclamação ao STF, não tem hierarquia entre o árbitro e os tribunais superiores, o STF, que pode ter dado uma repercussão geral, ou o STJ num recurso repetitivo, como a Ivy estava falando. A gente não tem essa hierarquia entre órgãos. Então, a não observância pelo árbitro, qual é a consequência jurídica? Nenhuma. Esse aqui é que fica o nosso impasse no estudo, a meu ver, da questão da aplicação dos precedentes, porque eu entendo que são aplicáveis. Assim, sistematicamente, o meu estudo me diz que é aplicável sim, mas eu não consigo ver, hoje, no nosso estágio legislativo, que isso possa gerar uma nulidade da sentença arbitral. Porque o Código não prevê que isso é causa de nulidade. Então, aqui é que me parece ser o impasse, porque não tem recurso, não tem reclamação, não tem rescisória e não tem ação de nulidade da sentença com base na não aplicação do precedente. E você forçar dizendo que isso é violação a, por exemplo, a princípios gerais do processo arbitral, que é aquela cláusula mais genérica ali de nulidade da sentença, me parece, né, eu vou defender que é uma forçação de barra. Né? Porque, de novo, a violação da norma não era violação a princípios gerais, mas a violação do precedente, chamado aí obrigatório, seria violação aos princípios gerais da arbitragem? Me parece contraditório.
Então, aqui é que, para mim, é o grande impasse da aplicação desses precedentes persuasivos antes, obrigatórios hoje, ou etc., ao procedimento arbitral. Aqui, me parece que é um entrave. Hoje, me parece que isso não gera. Eu defendo, né? Tem doutrinadores que defendem que gera nulidade com base nessa cláusula geral, mas me parece que é uma forçação de barra. Exatamente com base nisso, né? Se a violação da norma não é violação da cláusula geral, mas a violação do precedente, que me parece que é menor que a norma, é violação da cláusula geral, isso, de novo, para mim, parece contraditório quando a gente pensa em sistema, né? Quando a gente faz uma análise sistemática dessa questão. Então, aqui é o ponto que eu achei que vocês pudessem chegar ao final e concordar comigo. Caminho perfeito, realmente faz sentido. A gente para, né? A gente para meio nesse beco sem saída, não sabe o que fazer com essa obrigatoriedade, né? E aí, mas o caminho foi perfeito, Paula, acho que faz muito sentido. Não sei o que é que Ive acha. Eu assino embaixo tudo que ela falou agora. Nessa parte eu achei que você ia gostar. E acho que, de todo modo, mesmo que a gente tenha respondido de formas distintas à pergunta anterior, né? Você respondido, eu inadvertidamente me intrometido, mas eu acho que mesmo que a gente parta de caminhos diferentes, o final, né? A linha de chegada é igual, no final das contas, né? Para os dois raciocínios. E concordo plenamente com você com a impossibilidade, né? De se elastecer a hipótese, que é um pouco mais aberta, né, para a possibilidade de nulidade da sentença arbitral com relação à violação a princípios gerais da arbitragem e tal, não existe a possibilidade de se elastecer tanto o teor da norma para fazer caber as decisões vinculantes, né? Eu concordo totalmente. Eu acho que os estudiosos dos precedentes é que estão tentando forçar um pouco essa barra para tentar puxar um pouco para a questão dos precedentes, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não tem como forçar a barra em relação a esse ponto. Me parece que, a não ser que a gente tenha uma alteração legislativa, pode ter, claro, né? A gente pode modificar a lei de arbitragem para incluir esse ponto, mas me parece que isso não é causa hoje, né, de nulidade dessa sentença. Engraçado, que a arbitragem é um tema que eu adoro. Nunca parei para estudar, mas sabe quando seu coração ainda quer reservar um espacinho para estudar isso aí? É muito interessante, né? O problema são muitos temas, né, Dulce? Aí a gente fica guardando um espacinho, mas quando a gente vê... Às vezes eu penso assim, quando eu estou no trabalho, eu não quero mais aprender nada, eu só quero aprender o que eu estou fazendo aqui. Mas a arbitragem está guardadinha ainda, para um dia eu estudar mais, porque é um tema bem interessante mesmo. E foi muito bom a gente abordar esse tema aqui, Dulce, eu acho, no Quartas, eu acho que tem um link, sim, perfeito, na verdade, com com o tema central do nosso canal, porque eu acho que é uma questão que ainda traz muita polêmica, é uma questão que tem tudo a ver com tribunais superiores, afinal, a gente está discutindo aqui o alcance da impositividade, né? De uma tese vinculante sobre a jurisdição privada e o que a parte poderia ou não teria a opção de fazer, caso entenda que aquela decisão, né, vinculante que deveria ser observada não foi. Então, assim, eu acho que isso abriu aqui a mente e daqueles que nos acompanham, que acompanham as nossas aulas, e trouxe também uma questão de debate, assim, eu acho ainda fervoroso. Eu agradeço muito a Paula por ter trazido esse tema tão interessante. Já ficam as portas abertas aí para a gente conversar depois sobre outras questões, outros temas. Vai ser um prazer te receber de novo. Perfeito. E uma questão não fácil, né, de responder, como a gente costuma fazer aqui no quarto. A gente trata de questões mais difíceis de responder. Então, é isso aí, é o perfil muito aqui do quarto. Muitas vezes eu estou numa discussão no tribunal e quando a questão é difícil, eu digo, vamos lá no quarto, acho que a gente discutiu isso. Então, se encaixou muito com a nossa proposta, Paula. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês para participar aqui desse programa de vocês sensacional.
Espero ter agregado um pouquinho, pelo menos na discussão, porque eu sei que não é nada pacífico, ainda é um tema que tem muito debate pela frente, né? É um tema fervoroso para algumas partes, inclusive pessoal dos estudos dos precedentes, mesmo os arbitralistas pelo outro lado, cada um defendendo uma tese, enfim, é um tema muito rico ainda para se discutir, mas foi muito legal trazer aqui com vocês. Eu imaginei que a gente fosse ter também algumas divergências, o que também é sempre interessante. Eu sempre aprendo, né? E sempre volto atrás de alguns temas e etc. Então, agradeço muito aqui a participação, gente. Foi um prazer estar com vocês e estou à disposição para qualquer convite aí. Muito obrigada. Paula, a gente que agradece mais uma vez. Obrigada pela aula de hoje. Pessoal, então nos vemos no próximo episódio, daqui a 2 semanas. Temos uma aula nova e uma discussão nova. Isso aí.